vamos convir. O mínimo que se pode exigir de quem pretende se credenciar aos benefícios de um programa social é que tenha uma conduta correta. Essa foi a intenção que norteou o deputado João Rodrigues, do PSD de Santa Catarina, autor de um projeto que proíbe pessoas com envolvimento ou condenação em crimes hediondos ou tráfico de drogas de participarem do programa Minha Casa Minha Vida. Ele justifica a proposta dizendo que não se deve colocar no meio de um conjunto habitacional de famílias de bem alguém que venha a comandar um tráfico de drogas, ameaçar ou retirar a vida de pessoas que ali residam. O deputado João Rodrigues dá mais detalhes para a gente nesta edição do Palavra Aberta. Deputado, o senhor se inspirou em quê para apresentar esse projeto? Em dois dados importantes, Paulo José. Eu fui prefeito da cidade de Chapecó. Lá nós construímos 2 grandes conjuntos habitacionais. E num deles, de uma forma muito especial, nós identificamos isso. Inclusive famílias abandonando os seus apartamentos porque não poderiam conviver com o tráfico de drogas e as ameaças constantes. Alguns homicídios já ocorreram nesse conjunto habitacional. Então, baseado naquela localidade, e depois nós fomos fazer alguns levantamentos e identificamos que em muitos projetos do Minha Casa Minha Vida, pelo país afora, o tráfico de drogas está inserido e comandando. E o pior que, em detrimento das pessoas de bem, os maus elementos acabam tomando até unidades habitacionais. Onde mais precisamente? Em Santa Catarina ou no Rio de Janeiro? Rio de Janeiro é grave. Rio de Janeiro o problema é extremamente grave de alguns conjuntos habitacionais. Aliás, essa droga está presente em todos os ambientes. Agora, o que não dá para se permitir é com o dinheiro público. Você vai assentar pessoas de bem, trabalhadores que têm o sonho da casa própria, realizam o seu sonho. Semana seguinte, o mês seguinte, ele corre o risco de vida porque o vizinho é um bandido, é um traficante e ameaça o sossego daquele trabalhador. Então, eu creio que o programa e a lei, pelo menos o projeto que propomos, ele é justo para quem é de bem. Chega até a ser desigual, porque a se manter a situação atual, você beneficia bandidos. Exatamente, porque o trabalhador ele não sabe fazer outra coisa a não ser trabalhar, ele não tem o direito de andar armado. O bandido faz a opção de andar armado e quando ele quer acomodar alguém da sua quadrilha, ele tira o de bem do imóvel. Ele tira, quando quer colocar alguém da sua família também, ele acaba desalojando aquele trabalhador. Então, e não é justo, eu acho que programa social é para quem merece, não é para quem quer. E não é só a Minha Casa Minha Vida, eu acho que todos os programas sociais do governo têm que ter um critério. Já que não existe contrapartida, então o mínimo que se espera é que o sujeito faça por merecer. Para você receber algo, faça por merecer. Então eu entendo que desta maneira nós vamos estar fazendo uma verdadeira justiça social. E o projeto ele vai além, ele vai também para o Bolsa Família. Porque ele é tido, e para alguns momentos se comenta muito, olha, o Bolsa Família em alguns momentos ele não vai para as pessoas de bem, ele é complemento para assaltante. Então, isso nós temos que tirar, ele não pode ser Então, de certa bandido, forma, o seu projeto termina sendo um ponto de partida para todos os programas sociais terem uma espécie assim de filtro. É um critério de seleção, né? Um critério de seleção para evitar essas aberrações. Ele passa a fazer parte, se aprovado aqui e sancionado pela senhora presidente, ele passa a fazer parte das exigências para um programa social, que eu acho que é muito justo. Você não tem que ter feito limpo para ser candidato a deputado, candidato a vereador, candidato a prefeito. Agora, o mínimo que você pode ter é uma boa ficha, pelo menos não cometer crime hediondo. Eu não estou me atendo a um pequeno deslize que o cidadão comete. Nós estamos nos atendo àquele que ameaça a vida, que é o tráfico de drogas, que é o homicida, que é o bandido, é o latrocínio. Então é para esse tipo de cidadão que nós não podemos dar gratuidade e não podemos oferecer dinheiro público em detrimento das pessoas que merecem no nosso país. Deputado, e os que já cometeram esse tipo de crime, mas já cumpriram pena, já pagaram o que deviam? O projeto trata desses casos? Está zerado com a justiça, não tem problema nenhum. É somente aqueles que estão com pendências ou estão respondendo uma ação. Necessariamente não é respondendo o processo, mas é um envolvimento declarado. Né? O projeto é específico. Agora, quem cumpriu, não reincidiu, obviamente é o cidadão comum que tem direito ao benefício. Agora, aquele que está participando do crime organizado, que é uma ameaça para a comunidade, terá o direito à polícia de expulsar ele daquela unidade habitacional. Ele já foi contemplado, ele mora na unidade, mas ele está com o tráfico de droga posto lá naquela unidade, automaticamente a lei ampara que a polícia retire e a justiça possa tomar o imóvel e desalojar o bandido. Não o bandido desalojar o trabalhador. O Estado agindo no sentido de, digamos assim, de purificar aquele espaço, retirando quem não merece para colocar quem merece no lugar. Está na hora do Estado selecionar um pouco melhor as pessoas que o Estado quer apoiar. Hoje em dia, a gente percebe que as pessoas de bem são os verdadeiros presos. Nós vivemos no nosso país uma pena de morte de uma forma muito maior do que a Indonésia.
Porque aqui só tem direito à morte o trabalhador, o empresário, o operário. Esse já está condenado por si só. O dia e a hora que não se sabe quando ocorrerá. Então nós temos que o governo tem que proteger esse povo. E começar a proteger com leis específicas em cada ponto frágil. E eu creio que nos programas sociais nós temos muita fragilidade. E é ali que nós temos que atender quem realmente precisa. E no Minha Casa Minha Vida é o caso específico, a unidade habitacional, e aliás, há de se admitir que é um grande programa habitacional que atende a milhões de brasileiros, e se fizer o levantamento específico, numérico, vai ver que em todas as unidades, a maioria absoluta, existem problemas semelhantes a isso que nós estamos comentando aqui. Deputado, na elaboração do projeto, o senhor chegou a verificar a extensão desse tipo de problema dentro das unidades do Minha Casa Minha Vida? Dá para se estabelecer um percentual de quantos bandidos estariam hoje ocupando unidades residenciais do Minha Casa Minha Vida? Não, numericamente nós não temos o levantamento. Não fez uma pesquisa? Não, até porque se você perguntar o dado oficial, eu acho que ele nem existe. O que você tem é o pânico em uma comunidade local que a polícia identificou que lá tem o tráfico de drogas muito presente. Eu te digo que o volume não é tão grande, mas o número pequeno por unidade é gigantesco pela ação que ele provoca. Se você pegar uma unidade com 1000 habitações e colocar 4 ou 5 traficantes lá dentro... É mais do que suficiente para levar o pânico para os demais. Porque você... Agora, deputado, aí vem a segunda pergunta que eu queria lhe fazer. Qual é o critério objetivo, então, para se dizer fulano não pode permanecer nesta unidade habitacional do Minha Casa Minha Vida porque ele é um homicida, etc, etc. Ele está sendo processado, ele está sendo procurado pela polícia, o quê? Procura o nosso projeto de lei atender, primeiro, já na inscrição. Se está com a vida enrolada, automaticamente ele está banido do projeto. Mas mesmo que ele seja contemplado indiretamente pela mãe, pela esposa ou por alguém da família, e se ele estiver residindo naquela unidade habitacional e este cidadão for o causador da ação violenta naquele condomínio, ou seja, é um bandido de periculosidade, ameaça os vizinhos, é o sujeito que, tanto com o tráfico de droga ou não, ou com furtos que venha a causar o dano à comunidade, ele possa ser retirado da unidade imediatamente. Ele pode perder o direito de morar naquela unidade. Então isso cria um critério. Para morar ele tem que ser de bem, mesmo que ele tenha sido incluso no programa. Não tenha sido observado esse item, ou ele tenha burlado o item indiretamente, automaticamente, a partir do momento que os moradores comunicarem à polícia ou ao judiciário de que naquela unidade corre-se risco de vida em decorrência da ação de um ou de um grupo, permite a justiça imediatamente determinar a retirada dos mesmos. O que tem que ser, o que tem que funcionar não é o pânico e o medo do morador. Mas quem tem que ter medo é aquele que causa medo às pessoas. Tem que ter medo da polícia e tem que ter medo da justiça. Então o objetivo é esse, é dar segurança e a garantia. Para quem está naquele conjunto, fica tranquilo, porque se alguém o ameaçar, o poder público vai retirar de lá dentro. O senhor chegou a procurar assessoria jurídica, assessoria policial, da área de polícia, assessoria do próprio Minha Casa Minha Vida, para saber da viabilidade dessa proposta? Não. Com Minha Casa Minha Vida nós não discutimos o assunto, apenas com a assessoria aqui da Câmara dos Deputados, que fez uma avaliação e, obviamente, estudou e nos colocou o projeto montado juridicamente como ele pode ser. Evidentemente que ele cabe muitas emendas ainda no decorrer da sua tramitação. E eu próprio haverei de sugerir aos meus colegas parlamentares que possam emendar também para melhorar. Agora, o plano básico é esse, é nós preservarmos o direito dos de bem. Nós não podemos tratar todos iguais, inclusive em programas sociais. Nós não somos iguais. Para mim, iguais são as pessoas de bem, indiferente da posição social. As pessoas do mal, elas não são iguais ao cidadão de bem, então não pode ser tratado igual. Não pode estar incluso no mesmo ambiente onde convive. Você veja bem, o cidadão trabalhador vai para o seu frigorífico como operário e deixa uma filha de 14 anos em casa no contraturno. E o vizinho dela tem um traficante. Qual é a segurança que esse pai tem de saber se não vai fazer mal para sua filha? Isso é um perigo constante, porque a droga permite isso, o tráfico, o envolvimento. E automaticamente o traficante, quando está numa unidade, ele é dono dela, ele se sente dono. Pela força da pressão, pela força da arma, pela força do pânico e do medo que ele provoca. Além disso, ele tem a clientela que ele atende também. Então, eu acredito que é desta forma que o governo tem que agir. É desta forma que a justiça tem que agir, que a polícia tem que ter liberdade. Lá na minha cidade, eu refiro Chapecó, é identificado, mas a polícia não pode fazer nada. Ela pode fazer ação pontual que cabe a ela no tráfico. Mas o cidadão é preso, libertado e volta para o mesmo lugar. E o pior, dele vem ameaçar aqueles que o denunciaram.
E aí causa o pânico, o terror, homicídios e assim as pessoas convivem com essa realidade. Para encerrar, deputado, em que posição está o projeto? Já foi apreciado por alguma comissão? Ele já foi apreciado por uma comissão, já passou pela primeira comissão e agora nós vamos aguardar o seu trâmite, né? Ele deverá ir plenário, eu creio que esse ano ainda, acredito que vá. E nós vamos fazer um trabalho de acompanhamento, conversando com os demais colegas para que analisem criteriosamente, mudem se tiver que mudar, mas não perca a essência. Nós não podemos perder a essência daquilo que não que eu julgo, é porque é real. É um dado objetivo. É lá na unidade que se vê, em nome daqueles trabalhadores, das pessoas que sonharem em ter uma casa, e ela não pode ser um pesadelo, ela tem que ser um sonho que foi realizado graças a um bom programa do governo, mas, no entanto, não pode se transformar em algo que seja um pesadelo na vida do cidadão. Deputado João Rodrigues, do PSD de Santa Catarina, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, um abraço a todos. Você de casa, obrigado pela audiência. Um abraço e até a próxima.